Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao programa O que é Ser Brasileiro, no espaço do Cubo Itaú. E a nossa convidada de hoje é a catadora, consultora, palestrante e influenciadora Anne Caroline. Estamos aqui com a Anne Caroline. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Anne. Que isso, eu que agradeço. Estou muito honrada de estar aqui. Obrigado. Você pode nos dizer quem é você? Com certeza. Apesar dessa pergunta para mim ser um pouco complexa, acho que, em resumo, em suma, a Anne é a Anne Caroline Barbosa, de 30 anos, catadora de materiais recicláveis. Mas acho que a Anne abstrata é aquela que está se descobrindo todos os dias. Isso é muito bom, realmente você tem várias definições, né, Anne? Vamos contar um pouquinho da tua história, porque você vive aqui em São Paulo, mas a tua origem é Corumbá, né? Mato Grosso do Sul. Como é que era a tua vida lá? Minha vida lá era sempre foi uma vida muito boa, tive uma infância maravilhosa, fui uma mulher de classe média, sou filha de 2 professores. Tive uma vida assim numa cidadezinha pequena de interior, muito contato com a natureza, Corumbá, o coração do Pantanal. E foi assim uma infância e uma vida muito agradáveis. E com seus pais, como era a relação lá com eles? Sempre tive uma relação muito boa com meus pais, apesar de eles terem se separado quando eu era pequena. Como a gente mora em uma cidade pequena, então a gente sempre esteve perto. Você falou que seus pais eram professores de educação física, não é isso? Isso, os dois. Você não ficou com vontade de seguir esse caminho, não? Então, até pensei, sabe, por causa dessa influência, eu gosto muito de esporte, por causa da influência deles, eu cresci com eles viajando, levando equipe de colégio para disputar estadual, brasileiro. E até mexeu comigo, sabe? Só que desde muito nova eu sentia que eu era da comunicação já. Eu sentia a necessidade de me expressar. Pois é, hoje você faz jornalismo, né? Você cursa a faculdade de jornalismo, mas antes você fez design, né? Designer gráfica que você é, né? Por que essa escolha? Porque é curioso, eu comecei, na época que eu era adolescente ainda, eu comecei a me interessar pelas artes que eu via na internet, na época de blog ainda. E aí eu queria aprender a fazer aquilo, criar aquelas artes visuais e me interessei, fiz a faculdade, gostei muito. E a imagem tem uma importância para você? Com certeza, eu acho que assim, muitas vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então, assim, é um curso que eu gosto muito também, tenho um carinho muito grande, mas eu sempre quis fazer jornalismo. Mas você falou que nasceu em Corumbá, né? Viveu ali grande parte ali da sua vida, mas depois você se mudou para São Paulo. O que te fez vir para aqui, para essa cidade grande, né? Na verdade, o que me fez vir para cá, assim, eu tinha muitos amigos virtuais que moravam em São Paulo e me falavam que era muito legal a cena cultural daqui. Tinha muitos museus que as pessoas poderiam ter acesso à arte gratuitamente, shows, então coisas assim que não aconteciam na minha cidade, sabe? E eu me interessava cada vez mais por isso. E aí eu pensei em vir para cá também por conta do mercado de trabalho, que na minha profissão e nessa área, lá no interior, assim, é muito escasso, sabe? Você trabalhava na sua área lá, não? Na verdade, assim, eu não trabalhava de carteira assinada, fazia bico, sabe? Criava como freelancer e aí eu queria construir uma carreira, então eu vim para cá pensando nisso. Mas você, nesse início aqui em São Paulo, foi complicado, né? Você não conseguiu ainda se inserir no mercado de trabalho e aí teve outras dificuldades, né? Com certeza. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Filho já não tinha quando você veio pra cá? Já tinha uma menininha. Uma menina. E aí, assim, hoje ela mora com o pai, ficou com o pai para eu poder vir. E ela ficou lá e você veio para São Paulo? Isso. Aí eu vim e foi meio que uma aventura, sabe? Vim sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. E aí fui morar num serviço da prefeitura, um albergue. Fiquei lá durante 4 meses, procurando emprego, deixando currículo. E aí eu tive contato com o primeiro preconceito, sabe? Que
Descobri que aqui o mercado de trabalho tem muito preconceito com a pessoa em situação de vulnerabilidade e não emprega, sabe? Tem muito essa Você bota seu questão. endereço, né? Exatamente, tem muito essa questão das pessoas pensarem que a pessoa que está dentro desses serviços pode ser egressa do sistema penal, pode ser uma pessoa que tenha vícios. Então, não existe essa empregabilidade. Então, eu fiquei 4 meses e acabei me frustrando, não consegui emprego, sabe? Foi duro. muito E difícil. por que você não voltou? Porque eu acho assim que aqui, na verdade, quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez na minha vida que eu tive que aprender a me virar sozinha. Enquanto eu estava no interior, eu sempre tive a ajuda e a mão dos meus pais, sabe, por trás de mim. Então eu sabia que qualquer coisa que acontecesse, eu tinha quem me socorresse. Então eu estava me sentindo, apesar de toda essa dificuldade, eu estava me sentindo muito responsável por mim aqui pela primeira vez na minha vida. Então eu falei, não, agora eu sempre quis sentir como era isso, então eu vou ficar aqui, vou lutar e vou mostrar que eu consigo vencer sozinha na cidade grande. Mas você também, acho que tinha um outro motivo que você conheceu o seu marido. Com certeza. Nossa, eu dá até vontade de chorar quando eu lembro disso, mas dentro dessa questão aí, dessa busca minha e dessa frustração, infelizmente, dentro da casa de acolhida, eu me envolvi com amizades lá que me apresentaram o meu primeiro vício, que foi o vício da cocaína. Então, assim, já dentro dessa frustração, eu já não tinha mais esperança, sabe? Foi tão difícil e eu via que a cada passo parecia que voltava para trás. Então, acabei conhecendo o vício da cocaína e de um dia para o outro eu me vi sentada no Largo São Francisco, tendo que pedir dinheiro para sustentar o meu vício. E nesse meio tempo, acabei conhecendo meu marido, o Lucas. E eu conheci ele assim, ele estava sentado ali na porta do mesmo abrigo que eu ficava. E um dia eu olhei para o rosto dele, eu vi ele a primeira vez, assim, olhei para o rosto dele e escutei dentro da minha cabeça, você vai ter um filho com ele. E eu falei, nossa, que bobagem, e deixei para lá. E uma semana depois, tem uma casa que chama Casa Restaura-me, que é uma casa que ela tem serviços para pessoas em situação de vulnerabilidade, alimentação, psicólogo, assistente social. E aí eu fui nessa casa e acabei encontrando com ele, vendo ele lá de novo. Comecei, por acaso, a conversar com ele e aí, desde esse dia, a gente nunca mais se separou. E ele te ajudou nesse processo de poder se reerguer aí depois de tudo aí que você estava passando? Na verdade, nessa época eu tinha 25 e ele 19. A gente começou a namorar e tem uma coisa que eu não sabia, que eu acabei descobrindo por outras pessoas que conviviam com a gente ali no sistema, que era o quê? Que apesar de tão jovem, ele usava crack. E aquilo me deixou muito chocada, sabe? Porque até ali, mesmo eu tendo me envolvido com vício também, eu pensava, poxa, eu já tive um casamento, já tive um filho, pude cursar faculdade, sabe? Tive uma história até ali e eu ficava pensando, meu Deus, com 19 anos ele não viveu nada ainda, sabe? E já está entregue dessa maneira e eu me sentia no dever de fazer alguma coisa, sabe? Para ajudar. Então, eu perguntei para ele, questionei ele primeiro, né, se era verdade. E ele assumiu, falou, não, sim, eu uso mesmo. E naquele momento eu falei para ele, naquele momento eu falei para ele, não, eu já gosto de você, já quero ficar do seu lado e não vou soltar a sua mão e a gente vai superar isso junto. O amor salva? Com certeza, o amor salva. O seu marido, ele já era catador nessa época? Já, ele já era catador da cidade dele, ele já coletava material reciclável e depois que ele chegou aqui, ele continuou fazendo esse trabalho. E aí você começou a acompanhar ele? Sim. Foi assim que Sim. já fazia, né? Sim, foi ele que me ensinou a reciclar
porque lá em Corumbá não tinha nem caminhão de coleta ainda para separação dos resíduos. E aí eu fui uma pessoa que não estudei sobre a reciclagem na escola, e na minha família também não tinha o hábito de fazer separação. E aí eu fui aprender sobre resíduos, sobre reciclagem aqui mesmo, com ele, aprender a conhecer os materiais e aprender a fazer todo esse trabalho com ele. Anne, você estava contando um pouco sobre a sua história com vício, com dependência química, né? Mas teve um acontecimento que fez você mudar. O que foi? Então, quando eu conheci o meu esposo, mesmo achando que ele era bem jovem, né? Ele tinha 19 anos ainda, ele me contou que o sonho dele era ter um filho. E aquilo ficou guardado em mim, sabe? E aí aconteceu da gente ir pra rua, e aconteceu de eu começar a usar crack junto com ele também. E chegou num... Ai, perdão. E chegou num ponto que a gente já estava tão entregue ao vício que a gente não conseguia nem sair para trabalhar mais, sabe? Eu voltei a sentar nas ruas e esmolar para a gente conseguir sustentar o vício. Só que eu nunca esqueci aquilo. Até que um dia eu comecei a passar muito mal. E eu comecei a desconfiar, porque mesmo vivendo na rua era muito difícil de ficar doente. E aí eu falei para ele, eu estou desconfiada que eu estou grávida. E aí no outro dia eu fui fazer um exame e deu positivo. E aí eu não acreditei, sabe? Eu fiquei tão surpresa, porque quando a gente estava nessa fase já entregue, eu fiz um propósito com Deus e pedi para ele que, se fosse da vontade dele, que ele realizasse o sonho do meu esposo, mas só se fosse para a gente vencer aquela situação. Mesmo que isso possa parecer irresponsável por causa da situação, foi o que eu conversei com Deus, e quando eu peguei aquele exame de positivo na mão, eu não acreditava, sabe? E aí, quando eu saí do posto, fui até a praça onde a gente morava, falei pro meu marido, falei, Deus realizou seu sonho, agora realizo o dele, da gente vencer junto. E através da nossa filha, a gente conseguiu vencer. Bonito isso. E daqui a pouco a gente volta com mais Anne Caroline aqui no Quer Ser Brasileiro. Estamos de volta com Anne Caroline, mais conhecida como Anne Catadora, porque você virou uma influenciadora digital, né? Você está fazendo jornalismo, ou seja, tudo na área de comunicação. E eu queria perguntar para você o seguinte, que histórias você quer contar? Quero contar histórias do Brasil real, assim como vocês, das pessoas que precisam ser ouvidas e na maioria das vezes não são. Eu acho assim que, para mim, o sentido do que eu faço é isso, é comunicar as pessoas que vivem tantas coisas que precisam ser ouvidas e, infelizmente, na maioria das vezes, ainda são cerceadas. Pois é, e como é que foi essa descoberta, Anne? A gente falou no primeiro bloco que você estava grávida, aquilo foi o que impulsionou a transformação de vocês, e de repente você virou uma blogueira, tem um projeto chamado Perfumador, não é isso? Conta um pouco pra gente dessa sua nova vida, né? Então, durante a pandemia, acho que assim, desde que eu comecei a trabalhar como catadora, eu enxergava muitos pontos de vulnerabilidade, sabe? Ali naqueles profissionais que faziam aquele trabalho. Então, eu sempre tive um senso de justiça, sabe? Eu ficava pensando assim, poxa vida, ali na região onde a gente trabalhava, tinham muitos catadores idosos. E aí, eu tinha começado a trabalhar há pouquíssimo tempo e já estava lidando com aquilo que era o desprezo, o preconceito.
E eu ficava me perguntando, poxa vida, esses catadores aí, uma vida passando por isso, fazendo um trabalho magnífico e tendo que conviver, sabe, com essas dores diariamente. Isso não é nem um pouco justo. E aquilo foi, sabe, eu fui juntando aquilo dentro de mim. E aí chegou o momento da pandemia, que foi o momento mais difícil. Acho que, assim, para todo mundo, mas para a gente que já vivia em situação de vulnerabilidade, foi ainda um pouco pior, né? E aí eu saía para trabalhar e ou não tinha resíduo, sabe? O comércio fechou. Ou então, quando a gente conseguia arrumar algum resíduo, não tinha como vender, porque os estabelecimentos que compram estavam fechados. E aí, de repente, eu me vi perdida. O que eu vou fazer, sabe? E, ao mesmo tempo, eu pensei, as pessoas precisam saber disso. Eu senti necessidade de gritar, sabe? Sobre aquilo. E aí, um dia, saí armada de um telefone na mão e comecei a gravar. Perdi a vergonha, morria de vergonha de gravar. E aí, levantei o telefone para o alto e comecei a falar para as pessoas, olha só, a gente sai na rua, não tem resíduo, comércio fechado, como que a gente sobrevive? E aí passou a ser diariamente, saía para a rua, olha só, aqui ó, buzinando para a gente, olha só, mandando a gente trabalhar, que a gente é vagabundo, o que a gente está fazendo? E comecei a mostrar. O que era o trabalho do reciclador, né? O que era o trabalho do catador, e acho que muito mais do que isso, o que a gente enfrentava para fazer esse trabalho diariamente. Tudo que a gente tinha que lidar no nosso dia a dia, que não é nada fácil. Então, a partir daí, eu comecei a criar esse conteúdo e percebi que as pessoas, às vezes eu pensava assim que só ali na separação dos resíduos as pessoas não tinham interesse, sabe? Eu ia ali fazer aquela triagem de resíduo e via resíduo reciclável misturado com orgânico e falava, poxa vida, as pessoas não têm interesse, as pessoas não respeitam o nosso trabalho, o que custa, sabe? E aí, a partir desse momento que eu comecei a criar esse conteúdo e ensinar as pessoas, eu percebi que as pessoas tinham carência daquela informação. Muitas vezes não é porque a pessoa não queria, mas é porque ela não sabia. Sim. E aí, o perfumador entra onde nessa história? O perfumador foi uma iniciativa que eu criei no Dia das Mães de 2020, se eu não me engano, 2021, pensando nas mulheres que, assim como eu, viviam nas ruas também, assim como eu vivi, e que, infelizmente, tinham tanto a sua beleza quanto o seu autocuidado cerceados pela sobrevivência, né? E, infelizmente, a gente que tá na rua sabe como que é a gente precisar sobreviver e acabar se esquecendo de nós mesmas. Então, um dia resolvi tentar pedir para os meus seguidores que doassem produtos de higiene, cosméticos, produtos de beleza e tudo que eles achassem que fosse legal para a gente junto resgatar a vaidade e a dignidade dessas mulheres que merecem esse carinho, sabe? Que merecem a nossa empatia. E eu fiz isso pensando assim, eu falei, não sei se as pessoas vão se engajar, né? Porque a ideia era unir tanto essa ação social como ação ambiental, porque a gente que é mulher sabe que às vezes a gente vai lá, compra por impulso, compra um batom porque acha bonito, compra uma maquiagem porque tem uma cor bonita e às vezes a gente passa na nossa pele e não gosta e fica lá. E aí a gente acaba se esquecendo e vai deixando, enquanto isso tem tanta mulher que precisa desse carinho, sabe? Passar aquele batom vai ter um outro significado, sabe? Então eu falei, pedi para as mulheres que olhassem seus cosméticos, seus produtos e selecionassem para levar para mim. Eu recebi nas estações para que a gente junto pudesse doar para essas mulheres que tivessem em situação de vulnerabilidade como eu tive, para que junto a gente conseguisse fazer essa ação, sabe? Para mim eu falo assim, que é fazer um carinho
nessas mulheres, de E aí fazer você esse carinho. conseguiu arrecadar. E aí, assim, eu pensei que não ia para frente e no final da tarde eu estava com 78 kits montados. Que Nossa, legal. que E aí legal. já distribuiu. Distribuí tudo lá na região central, no pátio do colégio, e foi uma sensação incrível, sabe? Foi a minha primeira ação social e nunca mais eu parei, nem com perfumador, e a partir do perfumador comecei a fazer outras ações sociais de entrega de alimentos também para as pessoas em situação de rua, ação de Páscoa, entrega de ovos e assim até hoje eu continuo. Como se sua vida estivesse tranquila. Assim, né? Pois é, imagina, isso tudo Sempre e você... tem espaço para o bem. Com certeza, com certeza. Imagina isso tudo e você ainda agora é palestrante, é consultora. Como é que você tem sentido essa recepção sobre esses assuntos, né? Principalmente reciclagem, né? De trabalhar esse material nas empresas? Olha, eu acho que tem sido uma recepção muito boa porque a gente está no momento de falar de ESG. Então, a partir do momento que quando eu comecei na rede social, foi muito difícil, sabe? Foi um terreno onde eu pisava em ovos no começo, porque o mesmo preconceito que existia na rua, existia na rede social e às vezes até um pouco pior. Então, desde o começo até eu chegar onde eu estou hoje, eu precisei provar muitas vezes o meu conhecimento, sabe? Porque eu disputava muito com as informações que já existiam na internet. Ah, mas eu li num site que não é assim. Ah, então eu tive que desconstruir muita coisa. E hoje chegar no patamar que eu tô, das pessoas saberem que o trabalho que eu faço na rua me ensinou tudo que eu sei e que hoje eu falo sobre isso com propriedade do que eu estou falando, me abriu esse espaço, sabe? Então a receptividade tem sido muito grande, sabe? De poder ensinar as pessoas e poder dar palestra e prestar consultoria e compartilhar o meu conhecimento. Compartilhe um pouquinho com a gente, então. O que são questões básicas, assim, que as pessoas normalmente não fazem ideia? Na verdade, a gente começa principalmente pelo mais simples, que é a separação do resíduo reciclável do resíduo orgânico. 70% das pessoas, eu vi esse dado hoje na Agência Brasil, 70% das pessoas ainda não separam o material reciclável do material orgânico. E assim, é o que a gente mais convive, para quem cata na rua principalmente, tanto nas cooperativas, mas é o começo, sabe? É um dos principais fatores para a gente começar a aplicar dentro de casa. E aí, o segundo é higienização do material reciclável. Muita gente ainda acredita que, não, terminei de tomar um refrigerante, joga na lixeira reciclável. Terminei de beber um Danone, joga na lixeira reciclável com resíduo. E as pessoas não têm ideia que aquele resíduo orgânico, assim, na verdade tem ideia, mas não pensam nesse processo, né? Que aquele resíduo orgânico, ele embolora, ele putrefa, ele atrai vetores, ele se torna contaminado e torna impossível a sua reciclagem. Então, por mais que ela esteja fazendo com uma intenção boa, aquilo acaba no aterro. Então, acho que esse é o segundo passo. E aí, o terceiro, para mim, é assim, ainda a falta de informação que as pessoas têm sobre os resíduos que elas consomem. Então, acho que assim, a partir do momento que as pessoas começarem a separar, começarem a higienizar e começarem a se interessar pelos resíduos que elas consomem, ali, eu falo que a reciclagem ela começa ali na gôndola do supermercado, que é o que, eu não vou consumir essa embalagem porque essa eu sei que não é reciclável, ela vai parar no aterro. Prefiro essa. Então, assim, a gente vai transformando essa realidade. Anne, transformar é? Transformar, para mim, eu acho que é iniciar a própria revolução. Isso, para mim, é transformar. Porque não adianta a gente pensar em grandes revoluções se a gente não toma a atitude, sabe? Se a gente não dá o primeiro passo. Então, transformar, para mim, é a própria revolução. E o que é ser brasileiro? Ser brasileiro
para mim é ser guerreiro, ser dedicado, ser esforçado, ser batalhador, não esmorecer frente a obstáculos, sabe? E acho que ser brasileiro é travar uma batalha a cada dia e acho que terminar o dia com, mesmo sabendo que a gente tem que enfrentar tudo que a gente enfrenta, terminar o dia com um sorriso no rosto. Muito obrigado, viu? Obrigada, Anne. Que Muito isso. bom conversar com você. Muito bom mesmo. Muito obrigada eu, gente. Eu estou muito honrada, Nós, de coração. a honra é nossa. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado, Cubo Itaú. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.